Bom, vamos lá, meninos e meninos. Todos ouvindo, ok? Vamos falar um pouco. Foi pedido para vocês falar um pouco sobre a recepção e sobre as formas atuais. O que se utiliza mais? Se era melhor passar com três, melhor passar com dois, tá? Eu já vou partir do pressuposto. Melhor passar, melhor, depende muito do saque do adversário. Não adianta falar assim, ó, não é uma receita de bolo. Não adianta eu falar assim, ó, passar com dois é legal, passar com três é melhor ou pior. Depende. Se você tem dois exímios passadores, você não precisa disponibilizar mais um. Agora, se você tem três medianos, então você põe os três, se precisar um quatro. Então depende muito de como vem os saques do adversário, tá? Então não adianta ficar, não tem muito essa coisa de receita de bolo. Alguns aspectos táticos com relação a isso. A mudança na formação básica. Então, nós temos que colocar, dependendo de como que venha o sax, é a forma da nossa formação. Tudo depende muito como que é o sax. É um sax mais curto, temos que avançar a linha de passe. É um sax viagem, é mais forte, temos que segurar mais no fundo. Então, tudo depende de como que vai ser o sax do adversário. Atualmente, central faz a recepção. Antigamente, central estava lá na rede, ficava de boa. Hoje não, hoje ele é responsável pela linha da frente, pela linha frontal, a linha dos três, o saque curto. Só que tudo isso, os passadores têm que se comunicar com, com os centrais. Os passadores têm que falar para os centrais. Rodrigo, está gravando ou não? Eu esqueci de perguntar. Tá? Beleza. Então, isso é um fator atual, tá? Antigamente tinha-se, mas era um pouco mais limitado. Falava para os centrais, só passa aquela bola que estoura na fita. Hoje não. Se agora, principalmente agora que pode pegar a bola na rede e ficar mais curto, o central tem um fundamento preponderante nisso, tá? Outro quesito aqui, atletas com possibilidade de atuar em duas posições. Igual nós conversamos semana passada, que eu e o professor Nilson nós passamos para vocês, existia-se os jogadores universais, treinava-se de tudo um pouco. Hoje, aí depois com o passar dos anos, nos anos 90 para 2000, criou-se a especificidade. Os atletas especificam uma posição. Aí acabou deixando eles um pouco com cabeça, um pouco mais travado. Hoje, o Peraí. Hoje os atletas têm que ter um pouquinho mais de diversidade. Ponteiro tem que saber fazer o que o central faz, o saída tem que fazer o que o ponteiro faz, automaticamente vai ter que aprender a passar. Então nós temos que ter essa diversidade. Então é isso que quero dizer quando tem que atuar em duas posições. Saídas, às vezes vai ter que aprender a levantar, centrais que tem que aprender a levantar, ok? Então tá, então mantendo conceitos na postura e posicionamento, tá? Então aquilo é basicamente tudo que nós já falamos aí em cima. Principalmente a parte da comunicação e o posicionamento. Nós temos que encher, eu vou falar depois mais na frente sobre encher os quadrantes, falar sobre essa situação de preenchimento de zonas. Aqui é o conceito. Mudou de tela? Mudou para a terceira? Sim, sim, sim. Se não Ok? mudar, eu te aviso. Beleza, então. E aí agora partimos para o conceito tático. A possível transição melhor possível. Preenchimentos de zona. Ou seja, nós temos, se dividirmos os quadrantes na quadra, temos 9 quadrantes, só que temos 6 atletas. Então nós temos que preencher melhor áreas possíveis ali. Nós temos que cobrir, cada um tem que ficar responsável por 1 metro cúbico e auxiliar. Tá? Para qual a função disso tudo? Posicionar melhor, posicionar o levantador a não ficar exposto ao saque. Então, tudo isso é responsabilidade da linha de passe. Proteger o levantador para que ele infiltre e não haja a exposição dele no saque. Porque senão é melhor sacar em cima do levantador para que ele tenha que receber a primeira bola. Se ele demora muito na transição de infiltração, fica fácil isso. Automaticamente,
a linha de passe funcionando com o passe na mão é um facilitador do deslocamento dos atacantes. Então, os atacantes têm que estar sabendo aonde a linha de passe deve ocorrer, porque se executar um passe curto, um saque curto, o passador entra na frente do central, pronto, já quebrou a bola do central, já não tem mais a bola rápida. Então, tem que estar muito bem organizado essa parte. Automaticamente, aumenta a possibilidade de armações ofensivas. Automaticamente aumenta a possibilidade de armações ofensivas. Ou seja, com o melhor passe na mão, conseguiremos abrir um leque maior de jogadas, tanto na frente quanto por atrás. E outra coisa que é uma coisa que o Brasil é muito forte. No Brasil isso é muito forte. Velocizar ações do levantamento. O que vem a ser tudo isto? Dar velocidade na bola. Enquanto hoje a grande maioria dos países já estão jogando assim, mas o Brasil é muito forte com isso, de jogar a bola rápida, enquanto outros países trabalham com a bola mais alta, ok? Então, esse é um conceito tático. Se alguém não entendeu, se eu estiver indo rápido, alguma coisa, avise, que eu dou uma segurada. Agora partiremos para a tática coletiva. O que vem a ter tudo isso, essa tática coletiva? Devemos adquirir o equilíbrio nas passagens dos rodízios em relação. Então, nós temos que ter um equilíbrio em cada rodízio, entre os saques e recepção. Então, o adversário vai sacar, nós temos que tentar achar a melhor forma de posição, de passagem e como ficar em quadra quanto ao saque. Automaticamente entramos na área do levantamento. Passando na mão, fica muito mais fácil de o levantador trabalhar e executar sua função. E automaticamente nós teremos ações dos atacantes versus o bloqueio, porque se o passe for bem executado, automaticamente o levantador irá trabalhar da melhor forma possível quanto ao bloqueio do adversário. Então isso já fica fácil atuar. Tudo isso em decorrência da recepção. O posicionamento. Aqui é o posicionamento dos passadores, tá? Características do saque. Então depende do saque do adversário, se é um saque viagem, se é um saque float, se é parado, se é um float saltando. Tem que ver a capacidade técnica da equipe, foi o que eu falei. Se nós tivermos uma equipe que os passadores não têm uma porcentagem alta de passes A e B, nós temos que preencher mais. Tudo isso é treinável, tudo isso é comunicável antes. Tá? Depende da estatura dos nossos atletas. Se nossos atletas são passadores altos, com certeza vamos precisar menos pessoas porque cobriremos uma maior área. Se for um pouco mais baixo, teremos que preencher com mais atletas, certo? Responsabilidade. Tem os atacantes passadores, que são os responsáveis, principalmente os ponteiros. Não significa que o saída não possa auxiliar no passe. Como eu disse, para ser moderno lá atrás, precisa ter duas funções em quadra. O que o atacante fora do passe, por exemplo, colocamos 3 para passar, um dos atacantes não passou. Então, qual a função dele fora do passe? Ele vai orientar se a bola está dentro, se a bola está fora, se a bola ficou mais curta. Qual vai ser a função dele sem estar passando diretamente? Mas ele vai ter uma função tática. É aprender a jogar sem a bola. E, por último, nessa parte da responsabilidade, é o líbero. O líbero é o líder, tanto na defesa quanto na linha de passe. Principalmente agora com as atitudes de ter 2 líberos, um de ataque, um de defesa, que é uma coisa mais moderna. Então, para tudo isso, sempre vou bater na tecla do depende de passar com 3 ou passar com 2, depende muito da condição técnica da equipe. Área de conflito é onde dá os grandes problemas, é onde que é o calcanhar de Aquiles de todos, e é onde que tem que haver a comunicação. Atacantes com levantador. Então, ele está infiltrando, ele tem que avisar onde vai ter que ser executado o passe, como tem que ser realizado.
mais alto, mais baixo. Igual nós temos, por exemplo, na nossa equipe temos o Bebezão. Ele gosta do passe lá em cima, por ele ter 1,97 m, 98. E aí ele tem a possibilidade de largar de segunda. Nós temos o Alisson, que já gosta de uma bola mais baixa. Então nós temos que aprender a trabalhar com essas variantes. Isso é fundamental para a equipe. Então entrou um levantador, eu sei o que eu vou atuar. Entra outro levantador, tem uma outra forma de atuação. Atacante com atacante, essa é aquela coisa também de jogar sempre na zona de conflito. Lembrando que tudo isso que eu estou falando, que pode ser de negativo para uma equipe, nós podemos usar na outra equipe. Nós devemos memorizar essas coisas, sabermos disso, para atuar contra a equipe adversária. Atacante com atacante, colocar em zona de conflito, isso é fundamental. Colocar as dúvidas, igual, por exemplo, atacante e líbero, sempre colocar em área de conflito, zona de conflito. Isso é fundamental. E para evitar tudo isso, tem que haver a comunicação. Então, quando a gente briga com você, vocês têm que se comunicar, não é só vibração, é falar o que tem que fazer. Por isso que, às vezes, na equipe eu brigo muito com o Natan, porque você tem que falar, Natan. É fundamental essa forma de comunicação. E se falar mais alto, não é porque não gosta, é porque há necessidade de se ouvir, de se prestar atenção. Ok? Entendido tudo isso? Alguma dúvida? Alguém? Não? Beleza. Vou seguir para a próxima. E aí nós partimos um pouco para a tática individual. Então nós vamos... Eu tenho 10 minutos de reunião, eu acho que dá tempo. Aí depois volta de novo que eu tenho alguns vídeos, tá? Se cair de novo a gente volta. Bom, tem a tática individual. Tática, primeiro de tudo, o percentual possível. Passe A. O passe tem que ser, durante o jogo, de 48% a 55% de todos os passes tem que ser A, desse jeito. Próximo à linha dos 3 metros. É bem perto da linha dos 3 metros. Entre A e B, uma porcentagem de 65% é o aceitável. Tá? E o passe AA, razão mesmo, lindão, o primeiro era o passe C. O lindão é o 70%. Ou seja, de 10 bolas que se passa, de 10 bolas que nós estivermos passando, 7 bolas tem que estar na mão do levantador. Isso é aceitável. Lógico que eu estou colocando uma estatística de seleção brasileira. Mas se nós temos que buscar o ideal, o melhor, é essa porcentagem. Não há como jogar mais para baixo. E se puder melhorar essa porcentagem da nossa equipe, melhor ainda. Então, isso é fundamental. E algumas características do passe bom. Quanto à sua trajetória, se ele vai na posição 2, se ele vai na posição 3, se ele vai na posição 4. Nós podemos trabalhar... Rob, mas o passe lá na P4 não é errado? Nós podemos aprender a trabalhar o passe lá na P4, fazer uma jogada para que haja uma bola de longa distância indo para a saída. Então, tudo é treinável, tudo é aceitável, desde que ele seja combinado, desde que ele seja realizado com consciência. E aí vai da velocidade no passe com a velocidade, um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mais rápido. A altura é fundamental, a precisão, como já tinha colocado. Automaticamente o ponto de contato com o levantador, aonde que ele vai buscar essa bola. E o efeito, você tem que saber fazer a leitura de como que está vindo a bola. Se a bola está vindo com força, então eu vou fazer com uma absorção, uma propulsão. Se a bola vem rodando, se eu vou entrar de frente, se eu só amorteço, como que ela está vindo, com rotação. Então tem que aprender a visualizar essa saída de bola. Beleza? Eu posso só fazer uma Pode, vontade. complementação aqui? Você disse assim, que esse percentual possível, né? Certo. Que, lógico que você utiliza dados da seleção brasileira. Ok. Mas a gente tem que usar isso como sendo de uma maneira geral, não só de alto rendimento. Porque se essa é uma porcentagem ideal nos jogos da seleção brasileira contra outras seleções que têm o mesmo
alto rendimento, para nós ela também é válida, porque nós não vamos jogar com quem tem alto rendimento. Não, Nós sim. vamos sempre jogar com quem tem as mesmas Mesmo nível. características nossa, ao mesmo nível nosso. Então é importante que a gente tenha essa porcentagem. Passe C entre 48% e 55%, A e B entre 65% e passe A 70%. 7 em cada 10 tem que estar na mão do levantador, tem que ser passear para poder trabalhar. Não, sim, claro. É o que eu tinha como eu tinha explanado, que era isso. E se puder conseguir melhorar essa estatística, porque nós não vamos estar fazendo uma recepção de seleções, não vai ser um saque de seleção, com certeza. Se conseguir melhorar a porcentagem, melhor para nós. Mas o que eu estava colocando que era apenas uma referência. Certo? Ok. A recepção por baixo, através da manchete, é a mais comum, tá? Nós temos algumas características. Ela pode ser ampla, plana e segura. Tá? Para tudo isso, nós vamos ter que trabalhar nesses pequenos quesitos aqui. A empunhadura das mãos, firme. Quando se une as mãos, ela tem que estar firme, ela não pode abrir a manchete depois de uma recepção, principalmente após um saque viagem. A flexão dorsal dos punhos. Os punhos, se vocês repararem aqui na mão do passador, que é o Naubé, está quase flexionando para baixo. Então, uma flexão dorsal dos punhos. Cotovelos completamente estendidos. Reparem no braço dele, parece uma tábua. É uma briga que eu tenho com os passadores, mas é assim. Ombros projetados à frente, na altura das orelhas. Então tem que aproximar um pouco mais os ombros das orelhas, certo? E nós chamamos isso na educação física de protusão de ombro. Os pés de preferências apoiados no solo, no momento do contato. Para que tudo isso? Para fazer uma absorção da bola, amortecer, sentir o peso e não perder o equilíbrio. Evitar o cruzamento de pernas no momento da entrada da bola. Por que evitar isso? Se houver um desvio de bola, você tem a possibilidade do retorno sem perder o equilíbrio. Em deslocamento lateral, a bola veio, foi mais curta. Se eu cruzar a perna, ela pegar na fita e desviar, eu não consigo voltar, porque eu vou ter que desfazer o cruzamento e reposicionar meu corpo. Já em deslocamento lateral, sem cruzar a perna, eu consigo isso. Pernas flexionadas para a acomodação do corpo, ou seja, para manter um equilíbrio e o corpo bem posicionado, em que haver a flexão. Por mais que alguns dizem, meu, passe em pé, eu entrego, não sei o que lá, bacana. Mas o passador, o esforçado, tem que flexionar. Isso é fundamental. A posição básica mais deslocamento anterior influi no êxito da ação. Isso é uma observação, resumindo tudo isso que eu coloquei para vocês. Dúvidas? Vamos aí. Locais aonde a bola deve encostar, tá? Normalmente no antebraço. É uma foto antiga, é o jogador, se eu não me engano, é o Sirtivilic, que era dos Estados Unidos. Ele colocou um esparadrapo, que é onde a região de onde deve ser golpeada sempre a bola de manchete, tá? E lembra que nós colocamos lá no slide anterior sobre amplo, seguro e amplo, plana e segura, tá? Agora, muito bem. E aí nós temos esse passe A, o desenho A, o desenho B, o desenho C é isso. O amplo é aquele que vai dar uma empurrada, vai dar uma propulsão. O seguro e vai dar velocidade. Então, quando eu vou fazer o passe com mais velocidade, eu tenho que colocar mais a ponta da mão para baixo para empurrar. Já o passe com mais segurança é um pouco mais balão. A mão sobe um pouquinho mais, diminui o ângulo. Tudo isso é referente ao solo, tá? E o curto e o seguro é aquele plano, é o braço plano, que é o reto, quando você vai recuperar a bola mais próximo da rede, tá? São as três formas do posicionamento de braço.
ok? Aqui nós temos uma foto do Giba fazendo uma absorção. O que vem a ser essa absorção? É quando a bola vem de encontro, principalmente o saque viagem, a bola vem de encontro, você recebe o peso e deixa afastar um pouco o braço, você absorve o impacto da bola. O grande detalhe que eu achei legal do desenho e da posição dele é que, se você reparar, ele entrou totalmente atrás, é como se ele fosse agarrar a bola e fosse cair no colo dele. Acaba formando, quando eu comento com os passadores, presta atenção no triângulo, abaixa, leva o triângulo lá para trás da bola. Isso é levar para trás, ok? Então, isso é a absorção. E esse é o propulsão. Qual é? Fala, Rodrigo. 1 minuto, 1 minuto. 1 minuto. Pior que tem mais 2 slides. E a propulsão. Esse é o de empurrar. Então, esse aqui é o trabalhado quando vem o sax float ou parado. Você flexiona, dá um pequeno avanço à frente e acaba empurrando o passe. Mas repare que os dois, e a foto aqui, está sempre atrás da linha da bola, nunca está à frente ou ao lado. Lógico que pode se passar ao lado. Então, vamos lá. Recapitulando, voltando à parte da propulsão, tá? E aí a pergunta do Gaivota, se a forma com que a Leia passa... Não tem uma forma assim... Quando eu estou passando, toda essa característica que eu estou passando para vocês, é uma ideia, a forma mais correta e com processo de ações motoras, se eu tiver que ensinar, é desta forma, tá? Se você pega uma pessoa que vira de lado ou flexiona o cotovelo, faz de outra forma, mas ela entrega o passe na mão, quem sou eu para corrigir? Se você pegar o escadinha, se vocês pegarem o escadinha, ele não tem uma técnica apurada. Ele aprendeu, parece que aquele voleibol na rua. Só que o cara entrega, ele tem uma eficiência enorme. E quem vai corrigir o cara? Para que corrigir? Se ele está passando torto, mas está entregando o passe. Se ele está passando com uma mão e está entregando. Então, é um pouco de estrelismo, seria do técnico, querer mudar essa característica. Tem que se educar o movimento, tem que se propor para passar para o atleta isso. Agora, se ele não consegue, se ele faz de outra forma e faz de forma correta, beleza. Agora, se a forma que ele está fazendo não está chegando ao que você precisa, então você tem que passar toda a parte do fundamento para ele. Eu acho que é aí que funciona o mexer ou não do posicionamento, a característica de cada atleta. Certo? Espero ter respondido a você, Gaivota, que eu não estou te vendo. Eu tentei dar uma acelerada no finalzinho aqui, mas eu vou recapitular. Posso dar mais um? Pode dar, fica à vontade, professor. Com relação... existe assim, uma propensão muito grande de quem está iniciando, ou de quem é mais jovem, de querer copiar quem é mais velho. E normalmente a justificativa é assim: se fulano faz assim, por que eu tenho que fazer o que o técnico está mandando fazer? O técnico está te treinando para que você tenha menos desgaste físico ou menos desgaste de deslocamento dentro da quadra para poder fazer o passe. Se fulano faz o passe de outro jeito qualquer, que nem o Robson disse, que nem escadinha, é porque ele tem só 30 anos de voleibol. Quando você chegar com 30 anos de voleibol e estiver passando que nem ele está passando, legal, parabéns, todo mundo vai bater palma, mesmo que você passe errado. Enquanto não passar, que nem o escadinha, faz o que o técnico manda. Procura ficar dentro da quadra na posição correta. Procura fazer o gesto do passe de maneira correta. É isso aí. Então, e isso não é só na questão do passe, tá? É que hoje o tema é o passe. O tema é o passe. Isso é para todos os fundamentos. Para todos os fundamentos. Isso é fundamental. Por isso que o voleibol é legal. Você tem que estudar cada detalhe. Eu, o professor, o Nilson, o Rodrigo,
Nós temos que nos apegar nos detalhes, nós temos que saber a mecânica, dividir pedacinho por pedacinho do movimento para corrigir. O Rodrigo ele tem que analisar o movimento do ataque para saber qual grupo muscular ele pode trabalhar para não interferir em outro grupo muscular. Ou seja, essa é a diferença do voleibol para outros esportes. É isso que encanta. Quando vocês começarem a ter essa visão, vocês vão falar assim, caraca, vocês começam a olhar o voleibol de outra forma. Tá? Então, toda essa característica que nós estamos passando... Saiu da tela? Voltou? Não voltou. Caraca, eu apertei aqui. Voltou agora? Voltou agora? Voltou. Aê! Então tá, vamos lá. Então, aquisição e desenvolvimento da técnica. Na faixa etária que vocês se encontram, 17 a 19 anos, é fundamental ter esses quesitos lá na memória, lá no inconsciente. Ter noção exata das movimentações à frente, atrás e laterais para a execução da técnica adequada e sua função tática. Espero que todos tenham entendido que é fundamental. E é lá no subconsciente, já não tem nem que pensar nisso, mas é saber se deslocar para frente, para trás, para os lados. Isso é fundamental. Ter noção exata da técnica de absorção e propulsão nas várias formas de utilização do passe. Ou seja, se tiver que jogar o braço à lateral do corpo, não é o ideal, mas saber fazer a absorção, saber fazer a propulsão, isso é fundamental. Tá? Ter noção exata das técnicas adequadas para todos os tipos de ações, resumindo tudo isso que nós falamos lá em cima. E ter a noção exata de como prever as tendências das ações dos adversários. Como você vai prever? Virou adivinho? Não. Você estuda, você analisa. Então, quando o cara vai começar, vocês vão assistir o jogo, já tentar memorizar. Quando o cara joga o saques, joga a bola para atacar o viagem, onde mais ou menos ele vai atacar a bola. A bola vai ser sacada na P1, vai lá na P6, vai na P5. Então, eu já memorizando isso, eu antecipo. Ou seja, a partir do momento que você começa a estudar mais, começa a visualizar as outras equipes, você começa a fazer a leitura e antecipar, nós temos um passo à frente do adversário. Claro que tudo isso que eu estou falando, provavelmente outros técnicos vão falar para os seus atletas. Não sou o dono da descoberta da coisa. Tudo isso todo mundo sabe, todos os técnicos sabem. Depende de como que eles passam para os seus atletas. Porém, quem conseguir executar todas essas informações na melhor forma possível, está um passo à frente. Estar um passo à frente é o que faz a diferença no final de set. Tudo se resume a isso, tá? Ao final do set. Isso é fundamental. Isso é preponderante, certo? Na questão dos slides, eu acho que foi isto, tá? Eu tenho algumas perguntas que me mandaram aqui. Eu vou tentar... Pode falar. Posso dar mais um pitaco aqui? Vamos lá. Sempre. Tem duas coisas que eu acho que são essenciais para o bom passador. Primeiro é a concentração. Ele está concentrado no momento da recepção de saque. E essa concentração leva a uma certeza de que ele vai colocar a bola na mão do levantador, ou que é a confiança na realização do passe. Se o passador não tiver confiança que ele vai acertar o passe, ele vai errar o passe. É bom nem ir na bola porque ele vai errar. Outra coisa que sempre me chamou a atenção, que eu acho que é uma das questões mais importantes, é você prestar atenção na movimentação do sacador, né? Porque aí você sabe que tipo de saque que ele vai fazer, se é viagem, se é flutuante, né? E após a movimentação dele, a partir do momento que ele lançou a bola, a sua visão deve estar exclusivamente na bola.
nunca tirar o olhar da bola. Até essa bola ter contato com o seu braço, você tem que estar de olho nela. Você não pode tirar o olhar da bola. Isso faz de você um passador confiante. Se você desvia o olhar por alguma coisa, se você na hora do passe, você já está olhando para o levantador, com certeza você vai errar esse passe. Outra coisa importante, se o sacador sacou uma bola flutuante e essa bola deu uma flutuada para a direita e outra para a esquerda, toda vez que ele for lá no saque, a bola vai fazer a mesma coisa, porque é o modo como ele bate na bola. Ninguém consegue fazer o modo flutuante de duas maneiras diferentes. Principalmente aquele saque que vem lá do fundão da quadra. Aquele que o cara dá a pancada para que ela caia de repente. Ela vai, daquele mesmo atleta, ela vai flutuar sempre para o mesmo lado. Sempre vai fazer o mesmo tipo de flutuação. E se você for uma pessoa observadora, a primeira vez ela pode flutuar e você fazer um passe C. A segunda vez você não tem mais passe C, você só vai ter passe A, porque você vai se antecipar aquilo que ele vai fazer. Você sabe para que lado que a bola vai flutuar. Isso é importante. Você não pode ficar esperando que ela flutue para depois você ir atrás dela. Você tem que se antecipar. E assim, bateu na bola do lado de lá, bateu na bola lá no saque, a trajetória está definida. Principalmente no saque viagem. O cara bateu na bola, depois de milésimo de segundo que ele fez o saque, a trajetória definiu. Você tem que saber onde a bola vai. Isso é uma característica de um bom passador. Ele vai antecipar sempre. Normalmente, mesmo o cara sendo bom passador, quando ele acaba errando um passe, alguma coisa, é porque algo dentro da quadra, fora da quadra, tirou a atenção dele. Você vê, um exemplo, lógico, o exemplo nosso de passador é o Serginho, a escadinha. Vocês já perceberam que quando ele errava um passe, ele falava para todo mundo, erro meu, pode deixar, o outro não cai. E não caía mesmo. Porque ele tinha perdido a concentração em algum momento daquele saque. A segunda vez não vai acontecer. Não acontece mais. É isso aí, Robson. Beleza. Então, eu vou responder. Tem dois questionamentos que me mandaram. A defesa do levantador. Quando o levantador defende, quem deve levantar? Líbero ou central? Então, vamos lá. Para tirar a dúvida. A gente tira em quadra. Já, teoricamente, eu pensava que já tinha sanado essa dúvida. Mas vamos falar de novo. Se a bola ficar dentro da zona de ataque, a defesa, o levantador defendeu, lá na P1 ele defendeu. Se a bola ficar dentro da zona de ataque, dentro da linha dos três, prioridade é o central. Prioridade. Tudo questão de comunicação. Porém, se o líbero estiver bem posicionado e não foi na direção dele, foi o levantador, e ele estiver bem posicionado e ele gritar, deixa que eu faço, pode deixar o líbero, deve-se deixar o líbero fazer. A questão de tudo isso é entrosamento, percepção, tá? Porque aí vai falar, pô, mas o central, caramba, por que eu não posso levantar? Porque você vai poder fazer uma proteção do ataque mais equilibrado do que ao invés de você querer ir tocar, levantar e ficar assistindo. Aí levanta, assiste, toma o bloqueio, aonde você deveria estar posicionado central, quem estava, não tem ninguém lá, porque você executou a levantada e não vai dar tempo também. Por mais que você saiba para quem se levantar, você vai chegar atrasado, não vai estar bem posicionado. Em compensação, se o líbero executa a levantada, você vai estar bem posicionado a executar essa proteção. Tá? Então, normalmente é isso. A linha do fundo é o ponteiro ou o líbero. Depende. Se a bola estiver mais no fundo e o ponteiro estiver lá, ele mesmo pode executar. Se a bola for mais na zona de defesa,
para o lado da posição 5 e tiver o líbero, ele mesmo executa. Então, é uma coisa de comunicação. É uma coisa de comunicação. Não tem uma regra específica. É ok? Espero que eu tenha respondido. Outra pergunta para mim foi os sinais entre bloqueio e defesa. Então, de novo, é a parte da comunicação. Nós utilizamos, em média, nossa equipe, o Mogi, principalmente o Sub-20, quando o bloqueio do central fecha uma das mãos, o central, e ele vai fritar com o meio, é a posição que ele vai saltar e jogar o bloqueio de meio. Automaticamente, quem está lá na P6 vai para a direção, vai ficar na direção da mão que está aberta. Essa é a marcação da nossa equipe. Da nossa equipe. Você pode fazer com os dedos, fazer fazer com a mão fechada, mão aqui, mão ali. Indifere, não tem um padrão. Cada time cria o seu padrão. Aí, nas extremidades, se vai fechar a diagonal, a base vai mostrar o 2. Porque o central, a função dele é acoplar. A base mostrou o 2, vai fechar a diagonal. Quando a bola for levantada, já foi definida a sua trajetória, a gente posiciona o sistema de defesa. Basicamente é isso. Basicamente é isso. E outro, se o levantador vai queimar, ele deixa um sinal avisado. Tudo isso é comunicação. Ele fechar as duas mãos, significa que ele vai fritar com o central. Vai deixar livre as extremidades, ou vai chegar quebrado, ou chega numa proteção. É entendido, então, esse sinal entre bloqueio e defesa? Dúvidas? Mandem aí para o Rodrigo e ele me retorna. Reparem não, que o Murilo trabalha bastante a propulsão. Depois, no finalzinho do vídeo, vocês vão ver o líbero, que é o Mário Júnior, fazendo uma recepção de absorção, onde ele deixa a bola estourar, mas faz a bola subir. E, detalhe, o Murilo é um passador, exímio passador, e ele abria para atacar. Então, como ele trabalhava algumas vezes o deslocamento, o posicionamento lateral do braço, mas ele empurrava e conseguia abrir para atacar. Era uma característica dele. Mas foi o que o professor Nilson falou. Já tem bagagem. Tanto que ele está numa seleção. Ele já tinha bagagem para fazer isso. Soltei de novo. Repare como ele está trabalhando agora a recepção com o braço na plana, que ele vai bem dentro da linha dos 3 e deixa o braço quase paralelo ao solo. Perceberam como houve antecipação do líbero para acabar livrando todo mundo no passe. Isso é leitura. Absorção. Absorção. Então, tivemos a absorção, a antecipação. Esse aí é o do feminino. A antecipação, olha lá, antecipou, trabalha a parte plana do braço, deu uma pequena empurrada. Repare que no feminino tem essa característica de apoiar mais o joelho no chão. Isso é uma característica do feminino, de apoiar o joelho no chão, tá? É uma característica do feminino. O masculino não tem tanto essa característica. Mas repara que mesmo em desequilíbrio, ela empurra esse passe para o alto e na mão. E elas vão lá embaixo. O feminino deixa a bola chegar mais perto do solo, normalmente, do que o masculino. Passe com lateralidade, mas atacou a bola. Deu uma propulsão na bola.
Isso aí já não teve, foi uma absorção. Pode deixar que ela soltou o braço para ir para trás para absorver o impacto da bola. Aqui houve a proteção do levantador, a ponteira executando a proteção. Ok, esse vídeo é muito carroça. Aqui era muito antigamente. Atlanta, né? Olha a diferença que eles não apoiam, o que no feminino eles apoiam muito o joelho no chão, no masculino trabalha-se mais alto. É o vídeo antigo que o bermudão das minas ia lá no joelho. Vou dar uma adiantada. Aqui já é... É isso, senhores. Da minha parte, eu acho aberto a perguntas. Podem abrir o microfone e perguntar. Comentem. O vídeo não, tá? Ninguém tem nada a comentar? O professor Nilson vai falar? Pode falar. À vontade. Eu queria fazer uma pergunta. Pode. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Real. Real. Ele que propôs o assunto. O tema, né? Eu gostaria de saber se ele ficou satisfeito ou se não era bem isso que ele queria. Totalmente satisfeito. Não, pode falar, Real. Se não for isso, Não, mas se não for isso, você vai falar assim, pelo que me passou, a ideia que eu tive mais ou menos essa, que eu acho que poderia sanar alguma dúvida. Porém, você fala assim, não, mas eu queria uma coisa mais voltada, mas eu quero passar em 3, passar em 2, me provar alguma coisa. Fica à vontade para falar. Que aí ou eu queria uma coisa mais individual, eu queria saber como é que eu faço para aperfeiçoar o meu passe, como é que eu faço, né? Talvez, não sei. Talvez seja essa o seu questionamento, você queria saber formas de melhorar o seu passe. Eu já vou tentar responder. Pode falar. Também seria tipo isso mais do que foi passado. Entendi. É que assim, eu entendi o seu questionamento. É que normalmente o técnico, ele que fica responsável nesta parte, a parte da comissão técnica, para passar exercícios para melhorar, tá? Eu acho meio perigoso tentar melhorar por conta própria. Por conta própria, eu ia falar para você, é manchete na parede, casa com a parede. Agora, exercícios, atividades, eu acho mais complexo dar ele, fica mais difícil a assimilação. Eu, particularmente, penso assim, por isso que eu prefiro trabalhar mais junto com o atleta para tentar desenvolver, do que tentar passar exercícios, receitas de bolo, receitas para o atleta se desenvolver. Eu acho que aí não resolve muito. Seria a mesma coisa na parte da musculação. Chegar, e aí, Rodrigo, me passa uma série aí para me ficar forte, para me ganhar impulso. O Rodrigo vai falar, eu passo. Mas se eu não estiver te acompanhando, se você não melhorar e detonar, vai falar que a culpa é minha. E se melhorar, você é o craque. Eu penso da mesma forma. Posso falar, faz isso, faz aquilo. Só que se você não melhorar, porra, o Robson é foda. Não teve ninguém para te auxiliar. Eu acho que isso é o importante. O auxílio da parte técnica, do professor, do técnico lá junto. Por isso que eu não busquei nenhum exercício, tá? Mas eu entendi a sua colocação e foi bem perguntado pelo professor Nilson. Eu só queria ressaltar que ser um passador 60% psicológico e 40% técnico. Volto a dizer, se você acreditar que você vai passar, você vai passar. Se você não acreditar, você não passa. E a melhor maneira de você descobrir isso, de treinar isso, não é só se empenhando durante os treinamentos. É você empurrando todo mundo dentro da quadra durante o jogo
e antecipando e passando a bola. Não ficar com medo, porque o medo não vem no treinamento, o medo vem no jogo. É no jogo que você tem medo de errar, né? E eu acho que tem que insistir, sabe? Tem que jogar os caras para o lado, antecipar e falar: deixa que eu passo essa porra aqui, eu vou pôr na mão do levantador. Né? Essa autoconfiança é que faz um bom passador. Você nunca viu nenhum bom passador se esconder do passe, nem mesmo depois de ele ter errado 2, 3 vezes consecutivas. Ele vai atrás da bola de novo para passar, porque é função dele dentro da quadra. E ele quer ser o melhor. Né? É isso. Então, e aproveitando, lógico, tudo isso que o professor Nilson falou, mas tem que passar. Não adianta o cara falar, eu vou passar, vai lá e joga na arquibancada. Não, foi mal. Ah, o professor falou lá que tem que acreditar. Vou lá, vou. Aí é dar porrada na ponta de faca. Também não é desmérito de ninguém. Não estou conseguindo passar. Pô, ajuda a passar aqui. Vamos diminuir meu espaço, que hoje eu não estou legal. Então, o saber, a consciência entre eu passo e vou passar. Hoje eu não estou legal, não vou passar, não é desmérito. Pelo contrário. Pelo contrário, eu acho que uma pessoa é digna, vai entender. Bom, então é isso. Então não podemos... temos que ter o bom senso de saber a hora de que tenho que me apresentar e o bom senso de saber a hora. Me ajuda. Não é vergonha, não é desmérito nenhum. Para mim, não é desmérito nenhum quando o Rodrigo chega, Rob, dá para fazer isso, faz aquilo. O que você acha de trocar? Pô, legal, acho que é isso. O Nilson chega para mim, Robson, não faz essa troca agora, segura. Várias vezes eu falei, eu vou trocar agora. E te bati no peito e ele, segura, Robson. É outra visão. Então, não significa, isso representa bom senso. E é o que eu tento passar sempre para os meus atletas. Ter esse bom senso. Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? Rodrigo, meninos? Por mim tá excelente. Robson, Oi, pode falar. o que define um bom líbero é ele tentar tirar o máximo possível os ponteiros do passe, né? Se ele puder assumir a bola, ele assume, né? O que define o bom líbero é que ele tenha a atitude de comandar, não só batendo na bola e passando na mão do levantador ou defendendo, mas sim o comando, o saber organizar. O líbero é um contato direto com o banco de reserva. Então, ele entra e sai o tempo todo. E é legal ele levar a informação, ele organizar, falar assim, ó, ataque, vocês estão indo para o lado errado. Vai lá, passa a informação. Eu vou passar na mão, vai vir a bola para você, mas vai para o outro lado, você está indo para o lado errado. Linha de passe, você passa aqui, eu passo ali, você passa lá. Passou bem, vai lá e incentiva. Então, a função do líbero, a função de um bom líbero é ser um líder. Por que o Escadinha é o Escadinha? Porque ele é um líder. Ele, quando entra em quadra, ele manda. Ele só não pega o apito e apita porque não pode. Mas é essa a diferença. Tá? É uma coisa que eu brigo muito com o Eric, você tem que brigar. Eu brigo, não sei o que. Não, briga mais. O Rodrigo cobra bastante do Eric. Briga, bate o cabelo, briga, não deita. Porque é isso. Um bom líbero tem que fazer essas coisas. Tem que comandar. Comandar sem ser arrogante. Tudo isso que eu estou falando, a estrela ali tem que brilhar em neon. Não posso ser arrogante. A arrogância não leva a lugar nenhum. Eu tenho que saber cobrar, como tenho que saber ouvir. Muitos atletas... Pode falar. Muitos atletas já falaram para mim, trouxeram coisas de dentro da quadra, eu falei, beleza, não vou ser o arrogante de não ouvir. Pelo contrário, eu tenho que assimilar, mesmo que eu não goste, e tirar o melhor proveito para a equipe. Eu tenho uma questão a falar, pra gente, ele está falando sobre líbero, o que define um líbero bom. Eu, na minha opinião, acho que são um conjunto de vários fatores, como você colocou. E eu tenho, assim, um exemplo para falar de um líbero bom, que foi um líbero que passou com a gente na nossa última temporada, do Sub-21 de Paulista e tal, que foi o Natan. O Natan, ele passou na peneira porque ele comandava muito bem o time dentro de quadro.
não muito pela capacidade técnica que ele tinha, ou Entre os tática. líberos, ele foi o pior líbero que já passou. Só que ele tinha um comando e dava uma energia enorme. É muito Isso eu grande, também era muito diferente. E eu aí posso o que falar que eu chamou, estava na você seleção. estava lá, é verdade. Eu estava na seleção. Isso foi um fator preponderante para que a gente pudesse escolher ele para fazer parte daquela equipe naquele ano, porque ele era uma alma que a gente precisava dentro do time, um cara que gritava, que puxava o time, um cara que dentro de quadra era líder, um cara que, porra, não arregava, e isso fez com que ele participasse da equipe. A gente também trabalhou com outros líberos, o Nilson pode falar também, o Bruno, que era um cara que gritava, xingava, batia a boca e era excelente passador, tinha uma capacidade técnica muito boa. Ele né, porque joga até hoje. O Dayan, do jeito dele também, e assim vai. Então, eu acho que é um conjunto de fatores. Não adianta só o cara passar na mão, entrar na frente do outro para passar e não organizar a linha de passe, não organizar a defesa, ficar quieto, não gritar com o cara que não rodou bola, que tem que fazer, não chamar a atenção do central que não está bloqueando certo. Então, são vários conjuntos de fatores, na minha opinião. Acho que nesse quesito a gente deu sorte todo ano. A gente nunca teve um líbero ruim. Mesmo na primeira temporada, em 2013, né? A gente tinha... 2013, quando o Éder chegou, a primeira temporada foi em 2012, mas em 2013 a gente tinha o Jean, que era um excelente passador também, né? de Jacareí. Aí veio o Bruno e, por último, o Dayan. O Dayan só tinha uma característica que eu não acho muito legal no líbero. Ele desistia do jogo com facilidade, e essa não pode ser uma característica do líbero, né? Ele, em muitas ocasiões em que o time não andava, ele acabava desistindo do jogo, ele desistia de jogar, ele, né, não se importava muito com o que estava acontecendo dentro da quadra. Então, eu acho que nesse quesito de incentivar a equipe era o que menos ajudava a equipe a se recuperar realmente. Porque o líbero tem isso, né, Robson? Nos piores momentos é quando ele tem que aparecer, porque ele é o líder da equipe. O líbero, assim, ele só não é o capitão, da equipe, porque a regra não permite que ele seja o capitão da equipe, senão ele seria o capitão da equipe. Com certeza. Meninos e meninas, então nós encerramos por aqui. Eu queria agradecer. Hoje eu falei mais que todos os nossos orientadores. Espero ter sido claro. Amanhã, às 9 horas, certo? Desculpa, deixa eu retificar. 10h30, porque eu descobri que a aula é às 9, não às 10. Então, amanhã, às 10h30, o Rodrigo vai passar e amanhã a gente... Acabei de descobrir aqui. Vai cair a live daqui a pouco. 10h30 valeu, amanhã. 10h30. Valeu, tamo junto. Um abraço. Beleza, fechou então. Um abraço. Valeu.